Olá, meu nome é Luzia, sou aluna do curso de Letras na habilitação Português e Literaturas. Sou bolsista voluntária do Grupo de Iniciação Científica sobre Ana de Castro Osório e a literatura feminista em Portugal e orientada pelo professor Eduardo da Cruz desde 2018. O título do nosso trabalho é A Propaganda Feminista do Brasil, um estudo sobre Teresa Franco e a coluna de passagem. Nosso trabalho consiste em análise de fontes primárias em periódicos que estão sob a guarda da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e do Real Gabinete Português de Leitura, e propõe um olhar sobre a participação das mulheres na imprensa periódica e as conquistas alcançadas pelas campanhas feministas no início do século XX. Este texto se debruça sobre a escritora Teresa Franco. Houve uma época em que a literatura feminina era pejorativamente conhecida como obra de senhoras, ou seja, seriam textos que deveriam transmitir a sensibilidade feminina, enquanto que aos homens era-lhes reservado o domínio da inteligência. Assim, podemos ver o quanto a literatura de autoria feminina era colocada como menor em relação à de autores masculinos. Foi através dos jornais que essas mulheres começaram a ganhar espaço e puderam se tornar reconhecidamente autoras, tecendo de forma lenta e gradual a rede que compôs os anos finais do século XIX e iniciais do século XX. Afinal, era mais fácil enviar um pequeno texto para um editor de um periódico do que publicar um livro. A palavra escrita foi de grande importância nesse momento, em que as mulheres começaram a ocupar os espaços na imprensa diária. A visibilidade que essas primeiras mulheres tiveram na imprensa periódica contribuiu para a propaganda das lutas e reivindicações, estimulando assim a convocação de novas vozes para o movimento feminista. Tentando desvendar alguns fios dessas redes, debruçamo-nos sobre a produção de Teresa Franco, ou Serrana, pseudônimo utilizado, talvez, por residir na Covilhã, região da Serra da Estrela, em Portugal. São poucas as informações sobre sua vida pessoal, e até o momento só foi possível rastreá-la até 1916, ano em que foi uma das responsáveis pela seção Através do Mundo no Boletim Oficial do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Com o pseudônimo Serrana, escreveu para A Mulher e a Criança, um jornal da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, e A Madrugada. Como Teresa Franco, localizamos suas colunas em outros periódicos, o primeiro no Rio de Janeiro, o Portugal Moderno, onde nos anos de 1912 e 1913 assinava a coluna de passagem. E o segundo, a Ilha dos Açores, em Portugal, onde assinava a Revista Pedagógica, a coluna Notas de uma Feminista, entre os anos de 1911 e 1914. Teresa Franco nasceu na Covilhã, interior de Portugal, em 3 de janeiro do ano de 1887. Apesar da vida fora da capital portuguesa e da carreira na imprensa de Portugal, muitos detalhes sobre a sua vida pessoal e alguns de seus pseudônimos só puderam ser localizados graças a uma homenagem que a escritora recebeu na edição de número 654 do Portugal Moderno, acompanhando a publicação de um retrato. Ao longo dos anos de 1912 e 1913, encontramos 84 colunas assinadas pela escritora no periódico Carioca. De acordo com as informações que constam na edição em sua homenagem, Teresa recebeu uma primorosa educação, que durante anos teve em sua própria casa de família professores e professoras, nacionais e estrangeiros, que lhe ministravam variada e primorosa educação literária. A coluna de passagem trouxe para o jornal Carioca uma marca mais forte do feminismo, já presente em alguns textos de Ana de Castro Osório, por ser voltada para a divulgação dos movimentos feministas e das conquistas e realizações de mulheres ao longo do mundo. Teresa escrevia sobre as vitórias de mulheres que viajavam da China à América do Norte, não se atendo exclusivamente à vida portuguesa.
dando como marca de suas colunas uma ideia de um feminismo mais internacionalizado. A escritora ocupava boa parte de suas colunas relacionadas aos acontecimentos da França e Inglaterra e ligados diretamente ao sufragismo. Sua primeira coluna apresenta o que será o conteúdo das colaborações, ligeiras notas, impressões colhidas de passagem, para um futuro ainda distante. Aí vão, como um feixe de saudades, com destino às queridas irmãs brasileiras. É como se cada publicação representasse um passo no caminho para uma sociedade mais igualitária, mais humanista, interligando mulheres de diversas nacionalidades. Sem perder o tom feminino, ela costumava iniciar suas colunas com um ar poético, uma doce introdução, para que chegasse ao objetivo de sua narrativa. Para Teresa, as mulheres trazem consigo uma salutar e consoladora confiança na formosa missão que a mulher tem a desempenhar nos destinos desta velha pátria de legendários heróis e grandes heroínas. Logo, apesar do ar cosmopolita de seus assuntos, suas intenções reforçam, junto à comunidade portuguesa no Brasil, a ideia do heroísmo dos barões assinalados lusitanos, ao mesmo tempo em que altera essa imagem ao incluir as mulheres nesse passado colonial. A propaganda feminista pode ser apontada como uma das ideias centrais das colaborações de Teresa Franco para o Portugal moderno. Ela discute temas como a educação, a instrução da mulher e da criança, o alcoolismo, a prostituição e o tráfico de mulheres brancas, a independência econômica, a conquista de direitos além do sufrágio feminino. Este, uma de suas maiores intervenções. Um importante grupo inspirava mulheres a lutarem por direitos. Era o grupo que ficou conhecido como as sufragistas inglesas. Das 84 colunas de Teresa analisadas, 36 estão relacionadas com as causas sufragistas, ou mencionando países que já desfrutavam do voto feminino ou criticando governos por ainda manterem a proibição. Destas, 16 tratam especificamente do tema das sufragistas inglesas. O direito ao voto feminino foi uma das batalhas mais conhecidas das mulheres inglesas. Suas atuações eram noticiadas em diversos periódicos na época. Em Portugal, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas também tinha como uma de suas lutas o voto feminino, sendo mais um dos fios de uma rede de comunicabilidade que unia Teresa a outras feministas do período. A República, tão sonhada pelas feministas para ampliação de seus direitos, chegou a Portugal, acompanhada pela imprensa feminina, que reivindicava a instrução da mulher como condição indispensável à sua emancipação. Embora houvesse participação feminina na imprensa anteriormente, foi no contexto finissecular que a causa feminista ganhou as páginas dos periódicos de forma a intensificar a contribuição delas na vida política e social do país. O imaginário da época reconhecia a função formadora da mulher. Por isso, ampliava seu poder na esfera doméstica e enfatizava sua capacidade de intervenção moralizadora na sociedade, mas também projetava vozes que clamavam mais do que sua atuação na esfera privada, denunciavam a discriminação sexual e reivindicavam o sufrágio feminino. Teresa Franco foi uma dessas vozes que clamavam e questionavam através da palavra reforçar as linhas que uniam as mulheres em busca de seus direitos. Obrigada.